Olá, tudo bem? A paz seja convosco, que Deus os abençoe. Estamos entrando agora no nosso culto online, nosso culto da Igreja do Evangelho Quadrangular, do Jardim Fernanda 2, né? Está aqui situada na rua Vitor Baranós Castilho, 526, a nossa igreja amada. Sejam bem-vindos, que Deus os abençoe nesse momento. O nosso culto, uma corrente de oração, uma corrente de palavra, né? Ao qual nós estamos aqui todas as quintas-feiras e também aos domingos, trazendo uma palavra de Deus para o seu coração nesse momento tão delicado, nesse momento tão, que eu posso dizer assim, às vezes tão sofredor, né? Que às vezes as pessoas estão sofrendo muito, as pessoas estão passando um momento muito difícil. Mas nós sabemos que Deus é o Deus que nos sustenta, é o Deus que está do nosso lado, é o Deus que está nos abençoando constantemente, né? E eu quero nesse momento falar para você que nós vamos estar começando uma campanha, né? Uma campanha essa terça-feira, uma campanha Célula em Minha Casa, né? Onde nós vamos estar trazendo a palavra de Deus para os nossos corações, toda terça-feira, a célula em sua casa. Você que tem a sua família, você vai se reunir, né, na sua casa, você vai se reunir junto com o seu esposo, seus filhos, e você vai estar fazendo uma oração, e eu vou estar mandando primeira terça-feira agora, o Salmo 128. Vamos estar lendo o Salmo 128, nós vamos estar fazendo uma oração, fazendo a nossa célula em casa. Inclusive eu já mandei no grupo, né, o slide lá, a qual nós vamos estar fazendo toda terça-feira, iniciando agora. Eu faço um convite para vocês fazer junto conosco, né? Junto a célula na nossa casa. Terça-feira iniciaremos essa grande campanha, né? Casa de Milagre, aonde Deus vai abençoar grandemente a sua casa. Deus já tem abençoado, mas Deus vai abençoar muito mais ainda nessa campanha maravilhosa que nós vamos estar fazendo e transmitindo aqui, né? Transmitindo aqui da nossa casa. Nós vamos estar transmitindo, né, nossa célula em casa, né, onde você vai estar lendo junto com a sua família o Salmo 128. Na outra terça-feira nós vamos estar lendo outro salmo também, né, outro salmo. Mas nessa noite, né, no nosso culto online, eu gostaria de trazer uma palavra de Deus para o seu coração, como sempre. E o tema dessa mensagem é visão espiritual, né? A visão espiritual, né? Para nós entender melhor aquilo que Deus quer falar conosco e com a gente nessa noite, se você tiver com a sua Bíblia aberta, lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, né? Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que fala assim: nos quais o Deus desse mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhe resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, né? Aqui, o apóstolo Paulo escreve e fala sobre a visão espiritual, a qual o Deus desse século... Quem é o Deus desse século? Nós sabemos que o Deus desse século é Satanás, é o diabo, né? Que tem investido na vida das pessoas, investido de tal forma, tentando, né, enganar. E tem enganado muita gente, né? A própria palavra de Deus fala que Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. E a palavra de Deus fala também que Deus, né, Deus ele tem salvado muita gente, enviado Jesus para salvar a humanidade, né? Porque Satanás está aí para destruir, matar, roubar, né, e outras coisas mais. A qual nós sabemos também que ele tem um trabalho de cegar as pessoas, de cegar, né, o entendimento das pessoas, para que não resplandeça as coisas de Deus. Quer dizer, existem visões, a visão espiritual e a visão física, né? A visão espiritual e a visão física. Qual a visão que nós temos que andar? A visão física ou a visão espiritual? Nós temos que andar na visão espiritual. Porque se você anda na visão física, você vai ver, né, coisas que você vai dizer: eu não tenho condições, eu não tenho capacidade alguma de vencer isso.
né? Se nós olhar a visão lá no dicionário, a visão e vista é a mesma coisa. Se nós for ver, a visão é uma coisa e vista é a mesma coisa. Só que é a forma de você ver, é a forma de você enxergar, né? A visão é uma expressão em português que é usada para descrever alguém que tem uma visão acima da média e muito boa, né? Agora, a vista, olha o significado da vista. A vista é uma expressão utilizada na língua portuguesa para se referir a tudo aquilo que está diante de algo ou alguém, né? Quer dizer, quando eu tenho visão, eu enxergo de uma forma. Quando eu tenho a vista, eu enxergo de outra forma. E se nós levar para a palavra de Deus, nós vamos entender muito bem isso, né? Que nós não andamos, como diz a palavra de Deus, nós andamos pela fé. E quem anda pela fé, anda pela visão de Deus, né? A visão de Deus, que enxerga algo bom. Aonde estão as coisas ruins, eu começo a enxergar as coisas boas. Eu começo a enxergar aquilo que não tem saída, eu enxergo saída. Lá em Números, capítulo 13, versículo 32, fala muito bem sobre isso. O que é vista, né? E infamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pelo qual passamos a espiá-la, a terra que consome os seus moradores. Olha que a palavra de Deus fala aqui. Consome os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, né? Lá no versículo 33 fala assim: também vimos ali gigantes, filho de Enaque, descendente dos gigantes, que era aos nossos olhos como cafanhoto, e assim também era aos seus olhos. Quer dizer, eles olharam na visão física para aquela situação, aonde nós sabemos que Deus manda 12 espiões a espiar a terra da promessa, a terra que Deus prometeu, né? E esses 12 espiões vai olhar a terra e quando chega lá, né, eles vê gigantes, eles vê homens grandes, de estaturas grandes, que pelos seus olhos era impossível deles possuir aquela terra. Era impossível deles conquistar aquela terra. Mas eles tinham que ver aquilo que Deus tinha prometido para eles. Aquilo que Deus tinha falado para eles. Que Deus não tirou eles de uma terra que era uma terra no deserto, mandar pelo deserto, tirar eles da escravidão, para mandar prometer uma coisa e depois não cumprir aquilo que Deus tinha falado, né? Porque quando eu olho pela visão de Deus, né, é uma coisa. Agora, quando eu olho pela minha visão, é igual a esses homens. E a palavra de Deus fala que esses 10, né, dois, Caleb e Josué, somente Caleb e Josué, eles têm uma visão, né, a visão de Deus. Mas os 10 tinham vista humana. Eles olhavam humanamente. E quando eles voltam, eles falam para o povo: vamos voltar para trás. Vamos voltar por quê? Né? Lá tem gigantes, homens grandes, não tem condições de nós possuir aquela terra. Mas eles esqueceram que Deus estava no controle, que Deus tinha dado para eles. Mesmo aqueles inimigos, não importava. Eles não ia impedir deles possuir, de ter aquela promessa de Deus. Mas eles olharam na visão física. Quando você olha na visão física para os teus problemas, né? Quando você olha com a tua visão física para as situações que está passando, você vai ver que é impossível você conseguir, né? É impossível você ter. Mas quando eu olho pela visão de Deus, é como diz a própria palavra de Deus, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, das coisas que não se vê. Quer dizer, eu estou na visão de Deus, não na minha vista, né? A vista física, ela é impossível. Ela sempre coloca um obstáculo.
Ela sempre coloca algo que não tem condições, que não dá condições nenhuma. Mas quando eu ando pela visão de Deus, né? A visão de Deus é pela fé, né? Eu olho pela fé, eu enxergo pela fé. Aquela terra prometida, que Deus tinha prometido, né? Se eu olhasse pela fé como Josué e Caleb olhou pela fé, ele disse, não, realmente, lá tem gigantes, lá tem homens grandes, mas também é uma terra abençoada, é uma terra que manda leite e mel, né? Por isso que muitas pessoas, elas não conseguem alcançar as bênçãos de Deus, elas não conseguem adquirir e realizar os seus sonhos. Por quê? Elas andam pela visão humana. Elas andam pela visão humana. Mas quando eu olho pela visão de Deus, né? É igual Josué e Caleb. Eles viram realmente coisa impossível, mas eles viram além daquilo que estava diante dos seus olhos, né? Por isso que lá no versículo 33 de Número, fala também, vimos ali gigantes, filhos. Quer dizer, eles estavam mentindo? Não, eles não estavam mentindo que eles viram. Porque o diabo faz isso, ele usa a própria verdade para nos enganar. Ele usa a própria verdade para enganar você. Não, olha, lá tinha gigante. Olha o que o diabo faz na vida das pessoas. Eles usam a própria verdade para enganar você, dizer, olha, você não tem condições. Olha aí, ó, tá vendo o gigante? Tá vendo a situação? Né? Porque os 10 que voltaram, os espiãs que voltaram, eles não mentiram. Eles falaram a verdade, que tinha gigante, que era impossível, que eram homens grandes. É verdade, realmente, eles falaram a verdade. Só que ele estava vendo pela vista humana, não pela visão de Deus. Que você possa olhar pela visão de Deus nesse momento que você esteja passando, nesse momento que você esteja passando, todos nós estamos passando. Né, que você possa enxergar o que Deus tem prometido. Né? Por isso que a visão, né, olha o que fala aqui, o que é andar pela visão, número 13, versículo 30. Então Caleb, fazendo calar o povo perante Moisés, disse, subamos animosamente, apoderemos-nos dela, porque bem poderemos prevalecer contra ela. Lá em Números 24, versículo 8, fala, meus irmãos que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo, mas eu perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Né? Olha que coisa linda que Caleb fala. Né? Eu perseverei em ouvir a voz de Deus, ouvir a voz do meu Senhor. Se você, meu irmão, está desorientado, se você não está tendo um caminho para seguir, né? Você não está enxergando, porque você está olhando pela visão humana, a vista humana. Mas olhe pela visão de Deus, ande pela visão de Deus. A visão de Deus é como eu acabei de ler para você. A visão é aquilo que está... a visão é acima da média, né? É muito boa a visão. A vista é aquilo que está diante de nós. Quer dizer, a visão e a vista tem uma diferença. Tão próxima ali, a palavra visão e vista está do lado uma da outra. Mas há uma diferença muito grande diante daquele que quer enxergar aquilo que Deus tem para ele. Por isso que eu e você temos que andar pela visão de Deus, não pela vista humana. Porque pela vista humana, você não tem capacidade, você é incapaz, você jamais vai conseguir, você jamais vai prosperar, você jamais vai alcançar. Pela visão humana, quantas pessoas já falaram para mim, você é incapaz, você não tem condições, você é isso, é aquilo. Quantas vezes as pessoas já falaram para mim? Né? Porque se eu olhasse e escutasse o que as pessoas diziam e dizem a respeito de mim, eu jamais chegaria aonde eu cheguei. E aonde Deus quer que eu chegue.
Por isso que eu tenho que andar pela visão de Deus, não a visão, né? A visão física, mas ande pela visão de Deus. Porque se você andar pela visão de Deus, pode ter certeza que você vai chegar em lugares altos, chegar em lugar longe, né? Porque Deus, ele tem o melhor para a gente. Deus tem o melhor, né? Por isso que você tem que saber o que Deus tem para você, o que Deus tem prometido para você. Ande pela visão de Deus, não pela vista humana. A vista humana é coisa negativa. A vista humana, né, é impossível. Mas a visão de Deus é possível. A visão de Deus, eu tenho condições. Como diz o apóstolo Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é isso que o apóstolo Paulo fala? Porque ele tinha a visão de Deus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Por isso, ande pela visão de Deus. Não ande pela visão física, visão humana. Porque jamais você vai chegar aonde Deus quer que você chegue. E muitos, né, têm desanimado no caminho. Muitos têm parado no meio do caminho. Por quê? Têm andado pela visão humana. Mas quando eu ando pela visão de Deus, é como Caleb, né, Josué e Caleb. Eu persevero. Porque, olha o que ele fala aqui. Eu perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Quer dizer, eu perseverei em obedecer aquilo que Deus tinha para mim, que tem para mim, né? Porque muitos falaram, olha, lá é impossível, lá a terra é realmente abençoada, a terra lá, um cacho de uva precisa de 2 homens para carregar, mas também tem muitos gigantes, é impossível de eu conseguir, é impossível de nós possuir essa terra, vamos voltar para trás, né? Vamos voltar. O que aconteceu? Muitos quiseram voltar, né? Mas Josué e Caleb falou, não, eu persevero em seguir ao Senhor meu Deus. Por isso que você hoje, nessa noite, nesse culto online, né, persevere em seguir ao Senhor. Persevere em obedecer ao Senhor, porque você terá êxito, você terá vitória naquilo que você tem sonhado. E a palavra de Deus fala, Mateus capítulo 6, versículo 23. Se, porém, os teus olhos forem mau, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Quer dizer, olha o que a palavra de Deus fala. Né? Se, porém, os teus olhos forem bons, quer dizer, se eu ando na visão de Deus, eu tenho visão sadia. Eu tenho visão curada. Né? Mas se eu ando, né, na visão física, o meu mundo é treva. As coisas são treva. Né? É aquilo. Eu não gosto de fulano. Né? Mas você, por que não gosta? Não, porque eu não me dou com ela. A cara dela é feia. Né? Aí a pessoa se aproxima da pessoa, começa a conversar com a pessoa e a pessoa começa, poxa, a visão que eu tinha de você era uma. Mas você é completamente diferente do que eu pensava. Por quê? A pessoa andava na visão daquele que falou, não, aquela pessoa, eu não gosto dela. Aí a outra, também não gosto. Por quê? Porque o outro foi seguindo a visão do outro. Mas quando eu ando na visão de Deus, não tem, meu irmão. Não tem como não dar certo o que eu sonho. Não tem como não dar certo os meus projetos. Não tem. Por isso que você, né, e eu, todos nós, devemos andar na visão de Deus. Que quando Deus falou, lá levou o profeta no vale dos ossos secos, o que ele falou? O que é que tu está vendo? Um vale de ossos secos. Né? Tem como reviver? Né? Tem como reviver isso aqui? Quer dizer, a visão, o que você está enxergando? O que você está enxergando? Eu estou mostrando para você um exército aqui ao teu favor. Um grande exército trabalhando ao teu favor. Estou aqui mostrando para você. Mas o profeta viu o quê? Via ossos secos. E Deus queria mostrar para ele
um grande exército, né, a qual poderia estar do lado dele, que estava do lado dele, mas ele estava enxergando ossos secos. Se você está enxergando ossos secos, né, comece a andar pela visão de Deus, comece a enxergar pelos olhos de Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, o que Deus vai fazer nos seus projetos, o que Deus vai fazer lá na frente. Mas ande pela visão de Deus, não ande pela visão dos outros. Não é porque o outro falou que eu tenho que andar pelo que o outro falou. Eu tenho que andar pelaquilo que Deus falou. Né? Porque muitas pessoas querem ver o seu mal. Muitas pessoas não querem ver o seu bem. Muitas pessoas querem ver você lá embaixo. Né? E às vezes fala coisa que você coloca no seu coração e guarda no seu coração. E começa a andar pela visão física. E é onde você vai morrendo aos poucos. E você vai morrendo aos poucos, e as pessoas que querem o seu mal, né, estão felizes, estão aí batendo palmas. Por isso, né, levante a cabeça, ande pela visão de Deus, não ande pelo que fulano ou ciclano falou, ou que fulano deixou de falar, mas ande pela promessa de Deus, ande pelo aquilo que Deus tem falado ao teu coração, ande pelo aquilo que Deus tem para você. Porque se eu, pastor Givanildo, estivesse olhando, né, aquilo que as pessoas falam de mim, às vezes as pessoas são negativas, pessoas invejosas, elas querem ver meu mal, não querem ver meu bem. Né? Ela quer ver eu lá embaixo. Mas quando essas coisas tentam me rodear, tentando pôr eu para baixo, eu começo a olhar, enxergar a promessa de Deus na minha vida. Como disse o apóstolo Paulo, Paulo passou por isso também. Quando ele fala, esquecendo-me das coisas que atrás fica, avançando para as coisas que estão diante de mim. Prossigo para o alto, para a soberana vocação em Cristo Jesus. Por isso, nessa noite, a palavra de Deus é: ande pela visão de Deus, não pela tua vista física. Ande pela visão de Deus, né? Aquilo que Deus tem para você lá na frente. E você vai ver coisas tremendas Deus realizar. Você vai ver coisas tremendas Deus fazer. Algo sobrenatural na sua vida. Mas Deus só vai fazer aquilo que você está enxergando. Se você está enxergando vale de ossos secos, meu irmão, muda a tua visão. Enxergue no lugar de ossos secos, um vale de ossos secos, enxergue um grande exército. No lugar da tua prova, da tua provação, dos momentos que você esteja passando, comece a olhar o que é de bom. Porque o medo atrapalha de você receber a bênção. Preste atenção. O medo atrapalha de você receber a bênção. Como, pastor? A pessoa com medo dá uma chave para abrir uma porta. Né? A pessoa com medo. Ela não vai conseguir abrir a porta. Né? Ela vai tremer e não vai conseguir abrir a porta. Não é verdade? A pessoa não consegue abrir a porta. Ela com medo, ela não consegue. Mas a pessoa, ela sossegada, ela põe a chave, né? Trouxe a chave e abre a porta. Por quê? Ela está sossegada. É a mesma coisa. Quando eu confio no meu Senhor, né? Nas promessas de Deus, né? As promessas de Deus começam a fluir sobre a minha vida. Começa a fluir sobre a minha vida. E Deus quer te abençoar nessa noite. Grandemente. Em nome do Senhor Jesus. Né? A palavra de Deus nessa noite é: ande na visão de Deus. Não ande pela vista, mas ande na visão de Deus. Porque Deus tem o melhor. Né? Deus sempre tem o melhor. Amém? Eu quero, antes de terminar, né, é minha hora de culto, né? E eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pelos seus negócios nessa noite. Né? Eu gostaria que você inclinasse sua cabeça aí. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite eu quero orar, Senhor Deus, pela vida, Senhor Deus, da igreja, do Jardim Fernanda, nossos membros, nossos visitantes também que estão nos assistindo. Eu quero orar pela vida deles e apresentar nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Eu peço a tua bênção, Senhor Deus, agora, sobre a vida, Senhor Deus, desse casal, sobre os filhos, sobre todas as coisas, ó Pai. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém
e amém. Meus amados, segunda-feira, terça-feira, né, iniciaremos, né, uma campanha, a campanha Célula em Minha Casa. Você e sua família, né? O Salmo, nós vamos ler o Salmo 128. Na terça-feira, às 8 horas, estarei aqui ao vivo, fazendo com você a célula na sua casa, lendo o Salmo 128 e fazendo uma oração, né? Célula em minha casa, casa de milagre. Presta atenção. Terça-feira, às 20 horas, iniciaremos a campanha Célula em minha casa, né? E nessa terça-feira, vamos estar lendo o Salmo 128. Na outra segunda, eu vou estar passando para você o Salmo que nós vamos estar lendo. Amém? Que Deus abençoe. E um grande abraço, um beijo no coração de vocês. E até domingo, se Deus quiser, se Deus nos permitir. Deus abençoe vocês. Em nome do Senhor Jesus.